Bem-vindo e me acompanhe. Eu tenho o novíssimo Apple iPad Air de 13 polegadas de 2026 e vou mostrar o unboxing. Além disso, vou dar uma olhada rápida no aparelho, na qualidade de construção, nas especificações e no que ele oferece pelo preço que custa. Então, quero começar mencionando rapidamente que não sou patrocinado pela Apple nem por ninguém. Então eu posso. Basicamente, tenho liberdade para dizer o que eu quiser sobre esses dispositivos, sem me preocupar se alguma empresa vai patrociná-los ou algo do tipo. Então, dito isso, na parte de trás, vocês podem ver que temos a cortina e o M4, Wi-Fi, conexão celular e 128 GB de armazenamento. Agora que isso está esclarecido, vamos simplesmente abri-lo. Olá, Samsung! Olha só isso. É assim que deve sair inteiro sem rasgar no meio. Será que você pode aprender algo com pessoas que você copiou diretamente, certo? Enfim, vamos abrir e colocar dentro. Dê uma olhada no nosso tablet. Ele é um modelo que tem um tamanho bem grande e abaixo disso não temos nenhum carregador, obviamente. Quer dizer, é a Apple, o que você esperava. E nós compramos um cabo USB-C para carregar. Pronto, agora deixa eu reduzir só mais um pouquinho o zoom. E pronto, agora sim ficou melhor. Assim que ligarmos o tablet, em 1 segundo poderemos ver a tela, que ainda parece ter uma proporção tela-corpo um tanto antiquada, eu diria, para um tablet nessa faixa de preço. Gostaria de ver algo um pouco melhor do que uma proporção tela-corpo de 86%, o que permite ver claramente as molduras. Agora, só para te dar um exemplo, isso é, por exemplo, como isso fica em um celular? Deixa eu só ativar o modo claro, assim fica um pouco melhor. Então, esta é uma moldura no celular que já tem molduras aumentadas. Por causa daquele vidro temperado vagabundo que eu tenho, que tem esse tipo de borda preta, ou seja, na própria película de vidro temperado. Então, na verdade, ele tem um pouco mais de bordas, e mesmo assim, essas ainda são minúsculas comparadas ao que temos aqui. Mas, de qualquer forma, temos aqui uma tela bem grande, sem notch. Obrigado. Eu simplesmente odeio os notches que a Apple ainda usa. Por exemplo, neste aparelho, por que diabos tem um notch no telefone? Enfim. Então, a tela aqui tem 13 polegadas com uma resolução de 2048 por 2732 pixels. É uma Liquid Retina, que é só um jeito chique da Apple dizer que é uma tela LCD com brilho máximo, ou brilho típico, de 600 nits. Como mencionei antes, tem uma proporção tela-corpo de 86%, densidade de pixels de 264 e é coberta por um vidro resistente a riscos, com revestimento oleofóbico. E tem nível de dureza 4, então é só uma questão de resistência. Enfim. Além disso, se continuarmos para as especificações das câmeras, vamos primeiro falar um pouco das câmeras. Começando pela câmera traseira principal. Aqui atrás, sinceramente, dito isso, parece basicamente idêntica a esta, então, enfim. A câmera traseira aqui é de 12 megapixels, abertura 1.8, sensor wide e permite gravar vídeos em até 4K a 60 quadros por segundo. Surpreendentemente, é bem legal, mesmo que talvez um pouco redundante, considerando que é um tablet. Mas aí você vai, sabe, tirar fotos de família com um dispositivo de 13 polegadas. Assim como provavelmente você não faz isso andando por aí com um laptop. Enfim, na frente. Como selfie talvez seja difícil de mostrar, aí está. Você pode ver esse pontinho bem aqui. É aí que ficam as selfies. E essa é outra câmera de 12 megapixels, abertura 2.0, ultra wide de 122 graus e essa grava em 1080p a 60 quadros. Então, em termos de câmeras, esse dispositivo na verdade tem câmeras muito boas, eu diria, especialmente para um tablet. Embora nessa faixa de preço,
honestamente não é algo que deveria me surpreender. Tipo, é melhor mesmo ter boas câmeras nessa faixa de preço. Então, as câmeras estão ok agora. Indo para a parte interna desse dispositivo, temos uma bateria enorme de 9.750 mAh, que é grande. Mas para um dispositivo de 13 polegadas, na verdade eu considero isso um pouco abaixo do esperado. Eu teria esperado algo como 13.000 mAh se a Apple tivesse decidido usar uma bateria de silício carbono. Mas eles decidiram, obviamente, cortar custos em um dispositivo que custa 850 euros, porra. Que legal da parte deles venderem um dispositivo premium que faz corte de custos. Fantástico, de qualquer forma. Fora isso, não há informações sobre a velocidade de carregamento, pelo menos não no GSM Arena. E eu sei que a Apple normalmente não compartilha essa informação, então não vou comentar sobre isso. Mas temos 12 GB de RAM, o que é muito bom. Por incrível que pareça, na verdade é mais do que o novo MacBook Neo deles. Uau! Enquanto aquele tem apenas 8, este tem mais RAM e, ainda mais hilário, vem com um processador M4. Então a Apple agora está fazendo esse tipo de coisa meio idiota, onde eles simplesmente se recusam a te dar o que você provavelmente já esperaria a essa altura, que é, não um laboratório, mas um tablet que venha com um macOS normal, já que, roda um processador M4. Aí esses idiotas pegam um processador móvel, colocam em um laptop e transformam aquilo em um macOS. Eles pegam um processador de laptop e colocam em um tablet. E aí continuam com as mesmas besteiras de sempre. Então você tem uma quantidade absurda de potência nisso aqui e um iPad OS ruim aqui. Uau, Banks, que tal simplesmente resolver esse maldito problema colocando o macOS aqui? Como todo mundo quer que você faça, como você mesmo basicamente está atraindo as pessoas vendendo esse tipo de coisa. Existe um motivo para ter um teclado e um trackpad aqui, e não é para eu ter que lidar com as besteiras do iPadOS. Então, sinceramente, estou absolutamente irritado com essa estupidez. Porque é só a Apple fazendo a típica besteira da Apple, que é tentar arrancar cada centavo seu por qualquer porcaria que eles decidem mudar. Só para tentar tirar mais uns trocados de você. Meu Deus, isso me irrita demais. A gente tem um processador absolutamente incrível como ponto positivo, mas que você nunca consegue realmente usar, porque estamos limitados pelo iPadOS mais lixo que existe aqui, agora. O sistema operacional não é necessariamente ruim por si só, mas ele está rodando um processador de nível de laptop. Aqui dentro tem 12 malditos gigas de RAM, e a Apple acabou de provar que consegue rodar o macOS em um processador móvel. Esse aqui é de laptop. Não há motivo nenhum para isso não ter uma opção de ser usado como um macOS rodando aplicativos de Mac. Ambos são ARM, ambos têm uma bela tela grande. Esse aqui ainda tem mais RAM do que o laptop deles, o que literalmente elimina qualquer ideia de que isso não poderia rodar o sistema. E você pode comprá-lo com teclado e trackpad acoplados e usá-lo como um laptop. Mas adivinha o que isso faria? Isso literalmente tiraria vendas do MacBook Air e do Mac Neo, que ambos têm limitações, ou um tem limitações e o outro não. O Neo é basicamente um laptop que vem com uma especificação mais duvidosa do que este, por apenas $100 a menos. Enquanto o Mac Air, ou o MacBook Air, é basicamente quase a mesma coisa que este aqui, mas custa muito mais, já que custa 1.100. Então a Apple está aqui, na cara dura, recusando-se a fazer o que você gostaria que eles fizessem, porque podem ganhar mais dinheiro com você e sabem que vocês, otários, vão comprar mesmo assim, de qualquer jeito. Então, vamos em frente. Essa coisa em específico me irrita profundamente porque é tão obviamente feita para tirar o máximo de dinheiro possível. Cada usuário para que comprem seus laptops, tablets e iPhones, certo? Todos juntos. Porque nenhum deles consegue fazer as três coisas, embora a própria Apple tenha provado literalmente, ao trocar os processadores entre eles, que certamente conseguiriam. Assim, além dos 12 GB de RAM, você também tem diversas opções de armazenamento, a partir de 128 GB até 1 TB. Agora tenha em mente que, obviamente, o preço aumenta drasticamente.
Então, 850 euros, esse é o valor da entrada básica com 128 lugares. Agora, vamos verificar rapidamente quanto nos custará um modelo com as especificações mais avançadas. Vamos ver. Vamos remover isso. E só uma pequena correção, uma correção bem pequena mesmo. No site oficial da Apple, o iPad Air custa $799. Então, levando isso em consideração, o modelo de 13 polegadas custa $799. Vamos selecionar esta opção, vamos usar uma cor, sei lá, e vamos selecionar 1 terabyte. Isso vai custar $1.300, caramba! Nossa, tudo bem, desculpe. Bem, isso era apenas para a versão Wi-Fi, a que eu tenho aqui com o celular, e essa vai ser $1.450 americanos. Dólares. Jesus Cristo, nossa, você é louco. Bem, agora não é tão absurdo quanto um celular da Xiaomi com a marca Leica que custa $2.300 americanos. Dólares. Mas, sinceramente, não consigo acreditar que a Apple seja realmente acessível neste momento, quando outros fabricantes gostam de vender um telefone chinês por, bem, quase o dobro do preço. Nossa, estamos vivendo tempos absolutamente loucos. Bem, o processador está aqui e, o processador é ótimo. Para armazenamento, você pode optar por até 1 terabyte, se estiver disposto a pagar basicamente o dobro do preço. E, qualquer outra coisa sobre a qual eu queira falar. Em termos de qualidade de construção, estamos falando obviamente de uma carroceria de alumínio. Vou virá-la para poder mostrá-la. Pronto, aí está. Design típico, com um pouco de ação de antena aqui e na parte inferior, e pequenos pinos de contato também aqui. Para isso, isso que eu mostrei e que vou abrir da caixa daqui a pouco. Também temos o que parece ser um microfone aqui. Se eu aproximar bastante, talvez você consiga ver. Então é perfurado, embora seja quase invisível, é uma coisinha bem pequena, mas acho que é um microfone. Agora na parte de cima temos os alto-falantes, nosso botão de energia que também funciona como sensor de impressão digital. Aqui basicamente não temos nada, ou na verdade, não, desculpe, temos os botões de volume ali em cima ou ao lado da câmera. Porta de carregamento Type-C na parte inferior, além de 2 saídas adicionais de alto-falante. E então o lado esquerdo, ou a parte de baixo, está completamente vazia. Exceto pelas antenas, obviamente. Então, isso é tudo sobre a qualidade de construção. Em termos de sistema operacional, temos o iPad OS 26.3 rodando aqui. E, é basicamente isso agora. Então, pelo preço desse aparelho, sinceramente, está ficando meio absurdo. A Apple está simplesmente fazendo coisas absurdas agora ao lançar algo como o Neo, para atender ao que eu presumo serem estudantes, dando a eles uma porta de entrada para o ecossistema da Apple. Depois oferece o iPod, que é só um pouco mais caro, tem especificações melhores, mas acaba sendo uma versão pior de um laptop. Porque, bom, legal, você tem mais potência, mas está limitado ao iPod OS, que por si só já é meio ruim. Pelo menos se comparado ao próprio macOS. E qualquer um poderia estar rodando esse macOS, quero dizer, esse tablet, até mesmo os celulares podem rodar macOS. Já que o Neo está literalmente rodando com o processador do ano passado que estava em um celular, então, isso aqui tem um processador de laptop, roda um software móvel, isso é ótimo. Então, se você está pensando em comprar isso para, sei lá, realizar multitarefas e fazer outras coisas, aí sim seria mais parecido com um laptop. E você está pensando em comprar isso. Sinceramente, não sei se isso vale a pena. Neste ponto, você vai acrescentar, tipo, o quê? Mais $100. Provavelmente mais de 100, deixa eu verifico rapidinho. Estamos analisando. Muito bem. Agora me diga uma coisa. Qual seria exatamente o valor total desse produto? O quê? Você só pode estar brincando comigo.
Isso é... Esse teclado custa $300, caramba. O quê? Uau, ok. O quê? O que estamos fazendo aqui? Uau, simplesmente incrível. Cobrar centavo por centavo. O mais engraçado de tudo isso é que, quando você combina essa case, que já vem com teclado e trackpad, com um preço de $300, e considera que acabou de comprar a versão mais barata desse dispositivo, certo? Aquela que vem com conectividade sim, certo? Agora você está olhando para um preço que basicamente é o de um MacBook Air. Agora, pensando logicamente, se você está comprando isso, certo? Esse combo, por que não escolher algo que realmente seja melhor? Porque qual é, tipo, o preço por... Estou genuinamente estupefato com isso. Deixe-me verificar rapidamente uma coisa. Eu quero... Meu Deus, isso é uma loucura? Isso é literalmente uma loucura. Ok, então de forma ainda mais retardada, bem aqui. Então, se você optar pelo MacBook Air de 13 polegadas, certo? Custam $1.100 americanos, que, como eu disse, é praticamente o mesmo preço. Isso custa $800. O teclado custa 300. Então você está pagando o mesmo preço de um MacBook. Só que tem uma pequena diferença. Bem, talvez não tão pequena. O MacBook é um laptop rodando macOS. Além disso, ele tem um processador M5 em vez de M4, ou seja, a versão mais nova do que tem aqui. Então isso aqui é tipo o que sobrou do ano passado. Vamos só colocar em um tablet, certo? E aí te cobrar o preço cheio que um laptop custaria. Então esse é um ponto. Em termos de GPU, acho que também vai ser melhor do que o que temos aqui, mesmo que tecnicamente, bem, se fossem os mesmos, né? Então eu acho que o tablet, os M4 ou M5 são mais fracos do que os dos laptops, né, se eu me lembro corretamente. Então esse é outro ponto. E uma última coisa que eu queria ver é o armazenamento, que eu acho que provavelmente vai ser 256. Vamos conferir rapidamente. Vamos lá, 13 e vamos. Me mostra o tipo de armazenamento. Sim, vamos ficar com aquela GPU de 8 núcleos mais fraquinha, tanto faz. Grande coisa. Onde diabos está o armazenamento? Ah, aí está. Então a gente recebe 16 GB de RAM, aliás. Ah, desculpa. Por esse preço você recebe 512 GB de armazenamento. Assim, isso parece até um insulto. É meio terabyte de armazenamento para um computador que tem especificações melhores e todos os dispositivos deles basicamente tentam imitar uns aos outros, só que um faz pior que o outro, como esse aqui. Então, se você está pensando em pegar um dispositivo que é estritamente projetado para tipo fluxo de trabalho, certo? E você está pensando em comprar um teclado para isso e um trackpad para, pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo e vá de MacBook Air. Vai ser um custo-benefício muito melhor, considerando que custa basicamente a mesma coisa. Quando você inclui o teclado, ele vem com mais armazenamento, o que obviamente é bem importante. Ele vem com um trackpad maior. Se você considerar isso aqui, esse trackpad é minúsculo. Na verdade, eu disse que ia fazer o unboxing disso, então vamos tirar isso do caminho e ir direto ao ponto. Tudo bem, aqui está o que você pediu para você. Então, aqui está, seu trackpad minúsculo bem aqui. Isso aqui é ainda menor do que o que vem no MacBook Neo, aliás. E olha, você literalmente transforma seu tablet em um suposto laptop, só que sem o sistema operacional de laptop aqui.
eu tenho que lidar com esse trackpad minúsculo bem aqui. Basicamente, você está resolvendo um problema que não deveria existir. E você está gastando a mesma quantia de dinheiro em algo que já faria isso. Melhor sozinho. Agora preste atenção a uma coisa que será importante, obviamente, para algumas pessoas. Então, se eu encontrar o outro objeto no mesmo lugar onde deixei cair o primeiro, será óbvio. Onde diabos eu bati? Ah, está bem aqui. Pronto. Nós pegamos o lápis. Então, se você está trabalhando com algum tipo de fluxo de trabalho criativo e quer um lápis, então... Ah, isso vai custar mais uns $100, eu acho, ou até mais. Então, agora vamos ver. Vamos lá, conecte tudo, certo? Preciso configurar o dispositivo para que isso se conecte, certo? Sim, claro, eu faço isso muito bem, então nem vou me preocupar em conectar isso, mas esse vai ser mais um custo, né? Então, de qualquer forma, se você está planejando fazer algum tipo de fluxo de trabalho onde desenha ou precisa de uma caneta, obviamente o MacBook não vai dar conta, já que o MacBook também se recusa a adicionar um recurso que você já esperaria que tivesse, que é uma tela sensível ao toque. Porque, novamente, assim que eles adicionarem tela sensível ao toque nos MacBooks, isso tira o propósito dos iPads. Então, literalmente, ambos esses dispositivos estão resistindo ao máximo, se recusando a adicionar o que você já esperaria que eles tivessem há muito tempo, só porque um prejudicaria as vendas do outro. No momento em que um deles adiciona o recurso do outro, meio que torna a outra opção irrelevante. Se isso aqui tiver macOS, você provavelmente não vai querer comprar laptops. Se os MacBooks tiverem tela sensível ao toque com suporte à caneta, isso meio que tira o propósito de um tablet, já que ambos têm praticamente o mesmo tamanho que você pode encontrar, tirando, claro, os maiores, como os MacBooks de 15 polegadas. Mas, de qualquer forma, você pode encontrá-los em tamanhos relativamente parecidos, com especificações relativamente semelhantes e preços similares. É que ambos se recusam a fazer tudo o que você esperaria que eles fizessem. A própria Apple desenvolve e se recusa a adicionar uma coisa em um, outra coisa no outro. Basicamente, para não confundir essas duas coisas. Então você acaba sofrendo e tendo que comprar 2 tablets diferentes ou 2 dispositivos diferentes, gastando o dobro em algo que claramente teria a capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou bem negativo em relação a isso, mas realmente não há nada de positivo aqui para ser encontrado. Agora, pelo menos não com o dispositivo. Agora, uma coisa positiva que eu gostaria de acrescentar neste caso. Esse teclado Folio, ou como você quiser chamar esse case, é de qualidade bem alta, mas pelo amor de Deus, era de se esperar por $300. Na verdade, você esperaria que ele fizesse um pouco mais. Mas eu realmente quero dar os devidos créditos por isso. Eu realmente gosto do design, onde você pode ver que ele é acionado por mola bem aqui. Então você pode, sabe, inclinar para frente ou para trás. E obviamente ele fecha, a dobradiça é bem forte também, então isso é bem legal. E quando fecha, ele trava o dispositivo. Além disso, surpreendentemente, se você conseguir enfiar o dedo ali, é uma mão só. Ou uma mão. É como abrir sem precisar, sabe? Enfiar os dedos no meio para segurar a parte de baixo. Abre-se muito bem sem que eu precise segurar nada. Ela se encaixa no lugar com um clique e só se levanta quando tento inclinar a tela para trás. Enfim, é basicamente esse o caso aqui. E a caneta? E mais uma coisa, a caneta simplesmente se encaixa na lateral, o que facilita perdê-la. Sim, é isso aí. Bem, para concluir, a última coisa que eu realmente gostaria de dizer sobre esse assunto seria apenas tentar fazer um breve resumo de tudo. É um excelente aparelho, se não fosse pelo preço exorbitante. E o preço de acessórios como esse é absurdo, $300 por isso é um insulto. E no fim das contas, haverá um grupo específico de pessoas que definitivamente vai comprar isso com o teclado e a caneta, certo? E provavelmente serão pessoas que fazem trabalhos relacionados a laptop, que precisam de um teclado para poder usar o aparelho. Eu não quero comprar um laptop e depois fazer trabalhos criativos com a caneta.
Se você, por exemplo, não precisa de uma caneta e vai usar principalmente teclado e mouse, é melhor considerar o MacBook Air. Ele vai te oferecer uma bateria fantástica, um dispositivo melhor e mais rápido, com acesso a aplicativos mais completos. Então, sejamos honestos, os mesmos aplicativos que você encontra no iPadOS também estão disponíveis no macOS. Os que estão no macOS são muito mais, talvez não mais completos, mas são muito mais abrangentes. Eles são projetados para um computador, então esses aqui acabam sendo um pouco mais limitados. E você sempre, principalmente quero dizer, esse é o macOS e este aqui é o iPadOS, então ele é projetado principalmente para entradas por toque, certo? Então isso vai tirar um pouco da completude do uso com teclado e mouse nesse tipo de cenário. Ainda funciona muito bem com isso, sejamos honestos, foi parcialmente desenvolvido para isso. Mas posso garantir que seu MacBook vai funcionar melhor com o trackpad, obviamente, do que um iPad. E como eu mencionei, então, o seu fluxo de trabalho e o que você planeja fazer com um ou outro dispositivo vai depender. E com base no que você vai fazer, provavelmente deveria considerar ou o iPad ou o MacBook, já que ambos, como eu disse, dependendo do que você procura, têm praticamente o mesmo preço ou são bem próximos. Então, de qualquer forma, dito isso, esse tipo de desabafo longo, reclamação, ou como você quiser classificar isso, basicamente terminei. E espero que você tenha achado isso pelo menos um pouco divertido. Pelo preço, achei isso, mas se gostou, curta, se inscreva e valeu por ver.